Exatamente. Vamos ver se agora dá certo, né? Vamos ver se dá certo com a Pamela, que estamos com dificuldade de conectar, mas eu estava falando com ela no WhatsApp agora, vamos ver se dá certo agora, né? Então, só fazendo a introdução, né? A gente tem feito as lives de quarta-feira sempre com alunos nossos, alunos que prestaram concurso e alunos que conseguiram ser aprovados nos concursos, né? E vamos fazer como tradição, né? Quarta-feira que vem já tem uma aluna também convidada, a Isadora, que passou no concurso de Itape, Itapevi, na área de pacientes especiais. Então, está em Itacoaquecetuba, está em Praia Grande. A gente já deixou combinado certinho. Vamos ver se a Pamela consegue entrar, porque ela está com um pouco de... Ah, agora deu certo. E, como eu falei para vocês, sexta-feira, live de prótese e sábado de língua portuguesa às 17. Ô, Pamela, boa Olá, tudo tarde, bem, tudo Darcy? bom? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Desculpa fazer Então, tá você bom. correr, que você Imagina, teve que fazer uma correria aí, né? E de antemão todo já. dia, todo dia eu chego cedo, menos hoje. Quando a gente marca, sempre dá um azar, assim, né? Mas de antemão queria É agradecer, verdade. Pamela, por Imagina. você participar da nossa conversa, do nosso bate-papo, né? E eu sempre falo para o pessoal que acompanha a gente da importância de quem já prestou concurso e quem passou num concurso, né? Dar as dicas para o pessoal, porque são dicas muito valiosas, dicas de candidatos reais que foram lá, fizeram a prova e foram aprovados no concurso. Então, de antemão, obrigado de coração por participar dessa Estamos nossa live. aqui. Eu queria que você Isso aí. se apresentasse, falasse um pouquinho de você, onde você está trabalhando agora, ano de formatura. E eu vou Sim. só ficar perguntando para você hoje, E tá? combinado. Eu me formei em 2009 e eu, na verdade, acho que eu sempre quis ser concursada. Eu sempre tive um pouco de Legal. medo do consultório, da instabilidade do consultório. Mas, por outro lado, eu desde a faculdade eu tinha assim um apelo, além da estomatologia e da patologia, também para a saúde pública. Então, na Legal. faculdade mesmo, eu já vinha fazendo alguns trabalhos relacionados à saúde pública. Tive um professor excelente, que é o Luiz Felipe Escabar, que hoje está ajudando aí no Ministério da Saúde em Legal. relação às campanhas de saúde bucal. Então, eu já tinha um apelo para a saúde pública. Quando eu estava no último ano da faculdade, eu prestei um super concurso em Piracicaba. Super concurso. Tinha ido super bem, mas cancelaram o concurso. Nossa, que coisa. Era um concurso, você imagina, em 2009 era um salário em torno de R$ 8.000. Então era um super salário. Mas enfim, não passei. Mas eu também, ao mesmo tempo que eu gostava muito de saúde pública, eu sempre quis fazer patologia, né? Seguir os passos aí de Darcy. Não. Então eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado. Eu acho que a gente deve ter se encontrado algumas vezes pelos corredores, né? Sim, com certeza. Então fui fazer mestrado e doutorado na Unesp aqui em São José dos Campos. E o concurso de Jacareí, que é o qual eu estou hoje, apareceu no momento que foi assim divisor de águas, né? Eu estava terminando o doutorado e aí a gente tem aquele questionamento do que fazer da vida, né? Porque Verdade. mestrado e doutorado a gente planeja, mas ao final nem sempre os nossos planos dão certo, né? Sim. E aí apareceu o concurso de Jacareí, que era uma cidade próxima da minha família. E aí aconteceu o quê? Eram 1.200 candidatos, lembra, Darcy? Bastante candidato, né? Que desespero, que Uhum. desespero, porque foram muitos candidatos, a gente sabia que a nota ia ser uma nota super alta, a gente sabia também que os candidatos estavam extremamente bem preparados, porque era um concurso que, aqui na região, a gente já sabia que o concurso a qualquer momento ia sair, né? Sim. E eu tinha que passar, não tinha muita alternativa, eu tinha que passar, né? E eu queria muito ficar aqui perto dos meus pais, que era para mim o mais importante, né? E aí Então, foi. além dessa questão de afinidade com o SUS desde a graduação, tinha essa Sim, questão, né, familiar
que você Sim, pesou bastante, né? é verdade. Eu queria ficar perto dos meus pais, né? E aqui a região é muito gostosa de se morar, né? Aham. Eu nasci aqui na região, cresci aqui, fui fazer faculdade fora, mas logo voltei para a região de São José dos Campos. Então eu queria ficar por aqui. E Então deu aí tudo certo no final. deu tudo certo entre aspas, né? Porque Sim, demorou uma demorou. vida para ser chamada, Demorou. para ser chamada. Ah, Mas então isso, aqui até isso eu já queria até perguntar para você, porque o concurso foi em 2015. Quando mesmo que 2015. você foi Eu convocada? fui convocada em 2019, Demorou 4 anos praticamente, né? 4 anos. E o concurso ia expirar em 21 de dezembro de 2019. Eu fui chamada dia 25 de janeiro de 2019. E, na Entendi. verdade, eu não tinha mais expectativa nenhuma, né? Porque já tinham sido chamados. Eram 5 vagas inicialmente, né? Eram cinco Uhum. vagas. Haviam sido chamadas somente 2 pessoas. E aí eu imaginei que ia chamar mais as outras 3 para Para cumprir completar o o, quadro, né? Uhum. o edital. E, enfim. Não, mas aí chamou bastante gente. Chamou até o número 14º ou 15º. E eram somente Legal. 5 vagas. Aham. Eram somente 5 vagas. Até uma coisa legal que você falou, Pamela, porque acho que numa outra live com alguém, eles perguntaram se a lista de Jacareí costuma rodar. Então, no ano 2015 rodou bastante, né? Dos 5 virou Rodou 14 ou 15. Então, Rodou muita lista, rodou aham, muito. E nesse concurso a gente recebeu muitos candidatos de outras partes do país. Eu lembro que a legal. gente encontrou uma mocinha no dia da prova, que ela era do Tocantins. Dois de que assumiram a vaga aqui, eles eram do norte de Minas, quase na divisa Ah, da é? Bahia. Dois dos nossos Nossa, colegas vieram de muito longe. Um veio de Governador Valadares e o outro veio de Montes Claros. Então, gente que está vindo de muito longe para prestar os concursos nessas regiões, que são os maiores salários, né, que a gente sim. encontra. E você falou, né, que demorou a chamar até. Você, nesse meio tempo, você foi seguir carreira acadêmica, né? Conta um pouquinho Fui, dessa história fui. aí. Então, foi uma história engraçada. Aí o concurso foi em outubro. Acho que outubro mesmo, né? Outubro ou novembro de É, eu não 2015. lembro exatamente. Foi outubro ou novembro. E Outubro. aí chegou dezembro, saiu o resultado, eu estava lá entre as 10 classificadas e falei, vai chamar até o ano que vem, né? Mas vou tocar a vida. E aí, sabe o que eu tinha pensado? Em fazer medicina. Aí eu falei assim, ano que vem eu vou Ah, fazer medicina. Não tinha arranjado trabalho na área. Eu não queria voltar para o consultório de jeito nenhum, porque eu tinha um sim. consultório até então, mas eu não queria voltar para o consultório. Eu queria dar aula ou queria algo estável, né? E aí, falei, vou fazer medicina. Já tinha arrumado tudo para fazer medicina fora do país. Eu ia para o Paraguai Ah, junto com é? uma amiga. E Eu não aí, sabia essa parte desse é uma plano. parte obscura. Uma parte obscura. E aí eu falei, olha, se não aparecer nada, eu não vou voltar para o consultório. Então tinha 2 alternativas. Ou ia fazer medicina no Paraguai, ou eu ia fazer pós-doutorado, né? E aí, no dia 21 de dezembro, eu sou muito boa com datas. No dia 21 de dezembro É. do concurso, e aí me chamaram para dar aula em Pouso Alegre. Então, assim, foi uma grande alegria, porque eu sempre quis também, aliado à saúde pública, seguir carreira acadêmica. Fiquei na Faculdade de Odontologia de Pouso Alegre, que é o INAPOS, que eu tenho, assim, uma paixão imensa, porque me acolheram de braços abertos. Eu falo que eu sempre serei professora do INAPOS, e até hoje ainda acho que eu sou professora de lá. Tenho um carinho muito grande pela instituição e fiquei 3 anos lá no INAPOS. Não é só você que Até, tem um carinho muito grande, até tem alunas suas aqui que falaram que né? você é uma excelente professora, então você deixou bastante saudade pro pessoal lá também. Sim. E eu fazia da vida deles assim um eterno concurso, né? Porque eu sempre falei que eu Aham, queria muito concurso público pela estabilidade, pela possibilidade de fazer planos, porque em alguns momentos nos consultórios a gente não consegue fazer planos financeiros, né? Porque vivemos esses altos e baixos do consultório. Também gosto do consultório, mas para mim o que mais me deixava triste eram esses altos e baixos que a gente tem no consultório particular. E eu sempre falei muito para eles da importância do SUS para a população. E hoje a gente vive
uma pandemia em que o SUS está sendo decisivo na morte e vida Verdade. de várias ramos da nossa população, né? Então, eu sempre quis frisar muito da importância do SUS para eles, mas também da importância e da possibilidade dos concursos públicos. Eu que venho de uma faculdade particular, eu fiz graduação na faculdade particular, a gente vinha com uma ideia de que a gente só teria o consultório para trabalhar. E Entendi. a gente ficava muito preso aos consultórios particulares. E quando eu fui dar aula na faculdade, eu queria justamente que eles vissem as outras ramificações da odontologia. Tanto na docência, como na saúde pública, que existem outros ramos que a gente podia atuar e ter tanto sucesso quanto. Porque quando eu estava na faculdade, eu achei que eu ia para o consultório e ia ficar rica, ia comprar uma Hilux zero com 2 meses de trabalho. Aham. E aí, quando eu fui pro consultório, eu descobri que não era tão fácil assim, né? Que a Hilux ia demorar um pouquinho para chegar. Um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que 2 meses, né? Talvez uns 20 anos. Aham. Mas eu sou muito grata à odontologia. A odontologia me tirou, assim, de alguns preconceitos que eu tinha em relação à profissão. Porque eu nunca quis fazer odonto, tinha pavor de odonto. Podia ter prestado São José, né? Que era do ladinho de casa, mas não, quis escolher outras coisas. Aham. Mas eu fui para a faculdade, dei aula na faculdade 3 anos lá, tentei implantar na cabeça dos alunos essa importância da estabilidade, que quando a gente sai da faculdade com 20 anos, a gente não tem muita noção de quanto é importante essa estabilidade e esse vínculo com uma instituição. E aí a gente vai amadurecendo um pouco mais na profissão e a gente vê que essa estabilidade ela é muito importante. Mas, por outro lado, eu sempre quis falar que, assim, a gente pensa muito na estabilidade e a gente pensa em nós. Mas saúde pública é muito mais do que isso, né? A gente Com precisa ter certeza. muita vocação para a saúde pública. Não adianta pensar que você vai para as UBSs e vai fazer de lá um puxadinho do seu consultório, porque não é assim que acontece. E não rola desse jeito, né? E A isso que gente você tem as falou é limitações. muito importante, muito bacana, Pamela, Sim, porque quem trabalha no SUS tem que gostar de pessoas, eu sempre falo isso, né? Tem que gostar de exatamente. pessoas, porque lá a gente vai lidar com muitas pessoas e pessoas que necessitam, pessoas que são muitas vezes SUS dependente, então se a gente gosta de pessoas, a gente vai fazer a diferença aonde a gente estiver. Mas para o SUS vai ser Exatamente. mais importante ainda, né? Então isso é Exatamente. importante. E nós vamos atender uma população que eles só têm a nós. Eles não têm uma alternativa. Às vezes no consultório a gente tem aquele paciente que talvez tenha uma dificuldade financeira, mas ele dá um jeitinho e ele vai ali no consultório particular. No SUS isso não existe. Eu Uhum. trabalho hoje numa unidade básica de saúde onde a região é 95% SUS 95. dependente. Que bairro que Então, é de assim, Jacareí que você trabalha? Igarapés. É lá no Igarapés. final da Dom Pedro, mas é o melhor lugar do mundo. Eu não troco Aham. por lugar nenhum. Eu amo aquele lugar. Eu Que já tive bacana. possibilidade. A primeira vez que eu fui e me falaram sobre a UBS, falaram assim: mas quando surgir uma outra oportunidade, você pode ser de lá, porque é bem afastado da cidade. Tem que Dá pegar quantos Dom quilômetros? Pedro. Ó, eu Ah, moro na saída da cidade. Então, daqui de casa dá 13 quilômetros. Mas você pega um pedaço da antiga Dom Pedro e vai indo. Mas é o entendi. lugar mais maravilhoso do mundo. Eu adoro lá. Eu adoro, já recebi convites para ir para outras unidades, mas é o lugar mais incrível. Até me emociono, porque lá é incrível de trabalhar. É uma equipe maravilhosa de se trabalhar. É uma população que ela precisa mesmo de você. É a última alternativa dela é a unidade básica de saúde. É lá que ela encontra acalento. Eu não sou só dentista. Eu sou dentista, eu sou psicóloga, eu sou enfermeira, eu sou assistente social. Tudo que eles precisam, a gente tem que estar disposto a fazer. E eu acho que é importante falar isso, principalmente para quem está prestando concurso, que a gente não se restringe à odontologia quando a gente está incorporado numa equipe de saúde da família. A gente é muito mais do que isso. A gente ocupa vários lugares dentro da equipe. Obviamente que o carro-chefe das unidades básicas de saúde dentro da odontologia é o dentista. Mas a gente ocupa outros lugares. A gente ajuda o enfermeiro, a gente ajuda a equipe de enfermagem, a gente ajuda o assistente social. A gente está ali para formar a equipe e não ficar fechado dentro do nosso consultório odontológico, que é a parte
que a gente mais precisa atuar é lá fora. É com aquele cidadão que não consegue chegar no nosso posto. É a parte mais importante. E eu vejo que lá no nosso bairro, eu já até falo que é nosso bairro, não é mais onde eu trabalho, é no nosso bairro. No Aham. nosso bairro, eles precisam muito desse olhar especial, principalmente por causa dessa dependência do SUS. Que E assim, bacana. por isso que eu falo que precisa ter vocação para o SUS. Não dá para achar que a gente vai chegar lá e a gente vai ter a resina de R$ 200 para fazer aquela faceta maravilhosa. Eu vou adaptar o meu trabalho com aquilo que eu tenho disponível. E é um trabalho muito bom, um trabalho de qualidade. A gente muitas vezes vê o SUS como aquele profissional que tentou tudo na vida, não deu certo, foi prestar concurso. E é o contrário. E aqui em Jacareí, Darcy, eles me provam isso. A gente tem, assim, um corpo de cirurgiões dentistas, muito deles com mestrado e doutorado, com pós-doutorado fora, pós-doutorado no exterior, e que estão aqui na prefeitura hoje. Então a gente vê que é um serviço odontológico de De qualidade, excelência, de de excelência. excelência, de excelência. Nós temos professores universitários aqui atuando na linha de frente do SUS dentro da odontologia. É diferenciado. Para quem vai prestar o concurso de Jacareí, durma em cima do livro para estudar e passar. E aqui é o melhor lugar do mundo para trabalhar, de verdade. Que bacana que você está feliz, principalmente porque é a sua cidade. Que bacana que você conquistou essa vaga no SUS, que você já tinha como objetivo. Que bacana que você está trabalhando na Sim, estratégia de saúde da família. Que bacana para os pacientes que têm você como profissional de referência, porque tenho certeza que eles ganharam em muito com o fato de você trabalhar lá nesse bairro. Até tem o Eduardo tá perguntando se é perto da fábrica de papel. Ele tá. Eduardo é da região, Eduardo também é concurseiro. a fábrica de. O meu é no Igarapés. O Igarapés é um pouquinho antes. Um Eu acho que pouquinho o antes. dele é sentido Santa Branca, o meu é sentido Guararema. Agora, Arema, É, legal. pertinho dali. Até o Rafael tá falando que é minha colega de trabalho, seu amigo tá aí, Meu Rafael. super colega, meu Rafael é Aham, meu irmão já. Se não fosse o aham. Rafael para me tirar dos meus sufocos, eu tava perdida. Ó, Rafael Puxa. veio de Governador Valadares. Ah, legal. Ele assumiu com a gente lá também em janeiro, veio de Governador Valadares, mudou a vida, profissional super capacitado, um super colega, um super amigo, e isso é muito importante aqui em Jacareí. A maioria de nós viemos de fora da cidade, então a gente também tinha a função de acolher os nossos colegas que vinham de longe, né? Hoje que a Sim, gente vê uma odontologia que ela, por muitos momentos, a gente tem uma guerra entre cirurgiões dentistas, aqui a gente se ajudou muito, até procurando casa um para o outro, quando precisava de uma ajuda, porque não conhecia a cidade, a gente que era da região, a gente ajudava. E nós somos mais do que colegas, nós somos irmãos de verdade. e isso é Muito muito legal. bacana, né? Porque quando você consegue trabalhar num lugar que você gostaria e com uma equipe que você se dá muito bem, tá feito o casamento perfeito, né? Na verdade. Exatamente, exatamente. E aí a gente até consegue ficar 25 anos trabalhando, né? Na rede pública desse jeito. E o Com mais legal é que, tranquilidade. olha, com tranquilidade. E o mais engraçado, Darcio, é que a gente sempre se encontra nas reuniões e a gente começa a lembrar do curso. Porque a grande parte dos aprovados aqui, dos nossos amigos, fizemos o curso Ah, que para o legal. concurso e nos Aham. encontramos hoje nas reuniões. A E aí a gente Patrícia, sempre, né? a Patrícia, a Maria Fernanda, Maria a Fernanda. Dani, Aham. todos nós nos encontramos nas reuniões e vamos relembrando dos tempos do curso. Dos É tempos muito legal. pré-concurso, que todo mundo tava com sonho Pré-concurso. de passar e agora todo Sim, mundo lá com a vaga conquistada. é Legal, verdade. né? E é, Muito e bacana. é muito gostoso. É muito gostoso ver que os nossos objetivos foram alcançados, cada um numa fase da vida, né? Mas os objetivos foram alcançados. Para alguns um pouco mais rápido, a Patrícia que gabaritou a prova aí, foi a É. primeira a ser chamada. E dava as informações pra gente, ó, vai Aham. chamar, fica tranquilo que vai chamar. E a gente um pouquinho mais tarde, mas estamos todos aí juntos agora. Todos juntos, que bacana. Então, você foi chamado em janeiro de 2019, faz um ano e Isso, quase um ano e meio que você está lá em. quase um ano e meio, quase um ano e Legal. meio que já estou aqui, passou rápido. Ó, então tem gente perguntando quais foram as estratégias suas de estudo? Estratégias de estudo.
Eu sempre fui muito organizada. Eu acho que por conta do mestrado e doutorado, que a gente fica meio metódico, né, Darcy? Então, eu sempre fui muito metódica nos estudos. Então, o que que eu fazia? Como eu tinha acabado de defender o doutorado, ia para o consultório 2 vezes na semana, acabava tendo bastante tempo livre. Estava naquelas disciplinas que eu tinha maior dificuldade. Mas sempre seguindo o que a banca ela te pedia. Eu acho que foi, eu não tenho certeza, mas eu acho que a Simone, que é da prótese, que estava conversando com você esses dias, a Simone, que é a professora da prótese. Silvia. Silvia, ela falou uma Isso. coisa que eu falei assim, nossa, é isso mesmo. Fazer e seguir o que a banca te pede. Refazer várias vezes as questões, porque as bancas elas têm um raciocínio lógico da prova. Então, se você começa a fazer várias vezes as provas, isso uma hora vai se repetir, porque eles têm um banco de questões que vai rodando. Então, uma hora vai repetir questão. E além do mais, você percebe que as bancas elas têm estratégias de questões. Então, eu acho que isso foi o ponto principal. Focar naquilo que a banca pedia, e tentar estudar as matérias que você tem mais dificuldade. Por exemplo, Perfeito. estomatologia e patologia, era algo que eu sabia que eu não ia precisar estudar muito, porque eu fiz mestrado e doutorado, era até minha obrigação gabaritar a prova, né? Mas, por exemplo, prótese era algo que eu tinha muita dificuldade. Endo era algo que não era familiar, então eu precisava radiologia. Lembro até hoje que caiu uma última questão na prova que era de radiologia. Era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Devo ter visto na graduação, mas já tinha esquecido. Então, focar naquilo que você tem maior dificuldade, fazer muitas vezes as questões das provas daquela banca específica, que eu acho que é o ponto principal. E aí é só sucesso. Não tem jeito de passar em concurso público não sendo estudando. Estudando especificamente, porque quando a gente não tem muito caminho para seguir, a gente começa a estudar, mas a gente não atinge o objetivo, porque a gente estuda de uma maneira perdida, sem estratégia, sem metodologia. Eu comparo sempre o concurso com o vestibular. É muito de estratégia, é muito de ser metódico no estudo. É isso que eu preciso estudar, porque é isso que a banca vai prestar. Eu lembro que nessa mesma época eu prestei a prova da Marinha. É uma prova totalmente diferente. Verdade. Então não dava para eu vir com o conhecimento que eu tinha para a prova da Concesp e fazer prova da Marinha. Porque Marinha é rodapé de livro. Então era diferente. Então a gente tem que... Eu fiz na época isso. Eu estudei meio semestre para a prova da Marinha. E aí, de julho até para frente, eu estudei para a prova da Concesp, que são bancas totalmente diferentes. E eu acho que uma dificuldade quando a gente começa a fazer muito concurso é isso. É conseguir separar o que eu preciso estudar para tal banca e o que eu consigo estudar para... Deu uma caidinha, mas daí daqui a pouco acho que a gente retoma. A Pamela estava falando dessa questão de bancas diferentes, né? E ela falou de estar... Deu uma cortadinha, Pamela. deu uma cortadinha. Aham. Agora eu tô te ouvindo. Não, você estava falando até que dessa questão de separar das bancas diferentes e tal. Sim, sim. Sim, porque como as bancas elas são bem específicas nas perguntas e até no modo de perguntar, né? Tem algum, por exemplo, não sei se você tem essa mesma visão da Concesp, mas eu percebo assim, Concesp ela repete muitas questões. É que agora a próxima prova não é Concesp, né? É Publiconsult. Publiconsult. Clarissa, nossa aluna, está perguntando se foi Vunesp. Não foi Vunesp, viu, Clarissa? Foi Concesp, como a Pamela estava falando. Agora é Publiconsult, né? As questões de saúde pública, dá para ver que já existe um padrão. Estava cortando um pouquinho, Pamela, eu estava falando, pessoal, que a parte de saúde pública, a gente tem 6 provas que a gente avaliou. E são muito semelhantes à parte de saúde pública, que é o maior número de questões que a gente tem. Então, ela também tem esse padrão, como a Concesp tinha na época que você prestou em 2015, né? Isso é interessante você falar, porque você falou dessa diferença total de Marinha para Concesp e que você separou completamente, né? Quando você estudou para Marinha, estudou para Marinha, e quando você veio estudar para Jacareí, você estudou especificamente para Jacareí. Exatamente, porque é muito diferente, é muito diferente. A Concesp eu percebo esse fator de repetição.
repete as questões e sempre seguindo um panorama de questões. Então, ela não vai fugir muito daquilo. Agora, se você pega uma prova, um outro perfil, por exemplo, o VUNESP. O VUNESP é outro perfil de banca. É uma prova muito mais de raciocínio, muito menos de decorar. E então, eu acho que precisa definir o objetivo. Eu acho que o primeiro ponto de quando você fala, não, vou fazer um concurso e vou prestar e vou passar, é definir o objetivo. O que você quer? Você quer prova militar? Então você tem que ter um outro perfil de estudo. Você quer prefeitura? Sim. É um outro perfil de estudo. Porque vai depender muito das bancas que estão sendo contratadas, né? Eu não sei se você lembra, mas em 2015 a gente teve uma série de repetições de Concesp. Então, provavelmente, Concesp deve ter ganho licitação de várias cidades daqui da região, então a maioria era Concesp. Agora, pelo que eu estou vendo, a Public Consult está ganhando várias outras licitações, então está sendo uma repetição de Public Consult, né? E aí tem que aproveitar isso, né? Tem que aproveitar as provas. Até quando vocês fizeram o concurso de Jacareí, a gente tinha provas que estava, como você falou, estava acontecendo muito próximo. Sim, e as questões, mesmo assim, o pessoal pensa, nossa, mas um concurso que o pessoal prestou há 2 semanas atrás, não vai cair a mesma coisa. E cai. Leve engano, caiu. Essa questão que eu falei de radiologia, eu lembro que tinha caído, e aí o dia que eu li, eu falei, não vai perguntar isso. Nossa, que negócio besta. E caiu. E foi a questão que eu errei, porque se eu tivesse acertado, eu tinha ficado lá entre os 5. Eu errei essa. E uma coisa que você falou que é importante, que é nesse bolo lá do topo da classificação, uma questão faz muita diferença. Muita diferença. Uma questão caiu 5 posições tranquilamente. Porque a gente ficou ali entre o 7º e até o 11º, era diferença de décimos e era diferença mais de idade do que de qualquer outra coisa. Então, quem tinha 1 ano ou 2 anos de idade passava na frente e a gente foi caindo pela essa diferença de idade. Eu acho que nem foi de décimo, foi mais de idade mesmo. Foi um empate que teve esse critério de desempate, como você falou, de idade, né? Que era de idade. Agora, uma questão faz muita diferença. Não, bacana. Então, a estratégia de estudo que você adotou, você estudou do meio do ano para frente, você falou que a prova foi outubro, novembro, eu não lembro exatamente. Outubro. Eu acho que foi outubro. Uhum. Então, você começou a estudar de julho para frente, né, para Jacareí, e fazendo muitas questões, como a gente sempre conversa, exatamente, né? Exatamente. Fazendo questões daquela banca específica. E aí a gente começa a analisar esse perfil, né? E aí, com a ajuda dos professores, a gente consegue ter essa visão, porque até então eu não tinha essa visão de conseguir ramificar o seu pensamento de estudo, né? Mas aí, quando você tem a orientação do professor, você consegue verificar, não, é por aqui, não é por aqui. E o mais legal é que o nosso curso, ele foi um curso, eu acho que foram 4 semanas, não foi, Darcio? Teve bastante, curso. Foi assim, muito intensivo o curso, e isso acho que foi essencial. Essa intensidade de estudo, você estando ali na sala de aula, podendo trocar as informações com os professores e trazer essas dúvidas que a gente acabava tendo durante a semana, antes da aula, para ser resolvido ali durante o momento de aula, eu acho que foi essencial. A Mila Pires está perguntando, acho que não sei se você está por dentro de concurso, mas eu sei. Ela está perguntando quem vai aplicar a prova de Valinhos. É uma banca também muito desconhecida. Essa realmente a gente não conhece, porque ela não fez nenhum concurso, nenhuma prova para dentista que chama Avança SP. Eu nunca tinha ouvido falar dessa banca. É bem diferente, né? Jacareí é a Public Consult. Public Consult não fez muitas provas, mas tem feito provas, como a Pamela falou, 2018, 2019, tem várias provas, e essas são as provas que a gente conseguiu para o pessoal acabar direcionando os estudos, né? Você acha que, assim, eu lembro também que caiu bastante estomatologia, isso com certeza ajudou na sua aprovação também, né? E você falou que tinha ponto fraco de prótese, endo, e você deu uma priorizada para essas áreas também, Pamela, durante os estudos? Endo e prótese, que eram minhas maiores dificuldades, eu foquei para estudar mais essas disciplinas, né? Estomatologia, eu lembro bastante questão de estomatologia também,
Então, tinha obrigação de saber a resposta, né? Apesar de que ter mestrado e doutorado na área nem sempre isso te ajuda muito, né? Porque em algumas questões que a gente sabe que o livro coloca uma coisa, mas que a realidade não é aquela, você acaba ficando um pouco em dúvida e errando a questão, né? Exatamente. Mas caiu bastante coisa de estomatologia. Lembro que caiu questão de endo, caiu questão de prótese e caiu questão também de radiologia, que eram as minhas 3 maiores. Esse horário, o sinal às vezes começa a oscilar, né? Muita gente também na internet, mas a Pamela estava falando justamente dos pontos fracos, né? De estudar os pontos fracos, e isso é uma coisa. A gente sabe que a gente vai teoricamente bem. Agora, pontos fracos são aqueles que merecem maior atenção para a gente não errar. Porque no concurso a gente não pode errar. Se tem um momento que a gente não pode errar, é durante a prova do concurso. Porque, como a gente comentou anteriormente, uma questão ela vai fazer muita diferença. Quando eu fui para essa prova de Jacareí, eu coloquei o seguinte, que eu podia só errar 5 questões. Então, eu fiz uma média, que eu podia errar 2 de português, uma de saúde pública e 2 de conhecimento específico. Era só isso. A Milha Pires está perguntando qual banca vocês indicam para estudar. Aí não dá para ter muito parâmetro, né? Depende do objetivo, né? Não, e essa banca, como a banca não fez muitas provas, não fez nenhuma prova para dentista, a gente não tem parâmetro nenhum quanto a conhecimentos específicos. A gente tem que estudar conforme o edital. Só que o edital sempre de concurso é tudo, toda a odontologia. Então, assim, uma banca Vunesp, por exemplo, ajudaria. Eu não vou falar que não ajudaria, né, para essas bancas que são totalmente desconhecidas. Mas pode ser que se você estude assim, essa banca traga um monte de surpresas. Infelizmente, quando a gente não tem o padrão da banca, é um pouquinho mais complicado mesmo, né? É difícil, né? Quando a gente se pega nessa situação. Feliz. É difícil quando a gente se pega nessa situação de não conhecer a banca, né? E atrapalha muito, porque o direcionamento, aquele direcionamento que as questões dão, né, a gente fica totalmente à deriva mesmo, né, sem esse direcionamento. É verdade. Pamela, eu fiquei muito feliz, né, de você participar aqui com a gente, de vir falar da sua experiência, de todas essas dicas que você passou, de pontos fracos, dica de estudar questões de concurso, a dica de estabelecer até um objetivo de número de questões, né? E mais feliz ainda que saber que você está muito bem na unidade que você escolheu, que nem quis mudar de unidade, mesmo sendo longe. Então, já ter criado a família da estratégia, que geralmente o pessoal se junta muito, né? Vira uma família. É família e garapés mesmo. E um monte de gente aqui, seus amigos, né, que trabalham juntos, Rafael, alunos seus, você é uma pessoa muito querida, então legal de saber, né, que o pessoal falando, Pamela, saudades da professora Pamela, excelente professora, então o pessoal, não sei se você acompanhou aí as mensagens, mas o pessoal falou bastante dessas saudades e elogiando bastante você. Se fosse para falar assim, você já deu um monte de dicas, a gente já falou um monte de coisas, teria mais alguma coisa assim que você fala que foi mais importante na hora do concurso? Olha, eu acho que focar no que você quer para sua vida, né? A gente fala muito em sucesso, em carreira. Quando a gente é um pouco mais novo, a gente começa a se questionar sobre o que é sucesso, né? Eu acho que o ponto principal é, se você quer saúde pública, estude sobre saúde pública, veja o que é saúde pública e veja se você vai se adaptar a isso. Se você se adaptar e você tiver como objetivo o concurso público, eu acho que vale a pena se dedicar esse tempinho, se dedicar ao concurso. A minha grande dica é: analise o seu perfil, veja se você vai conseguir se colocar dentro de uma estratégia de saúde da família, se você vai conseguir se colocar dentro da saúde pública. Não presta concurso a esmo, né? Saiba se você tem perfil para aquele negócio. Eu não tinha perfil para consultório particular e eu já sabia disso desde quando eu estava na faculdade.
Então, eu sabia que o meu perfil era muito ligado à saúde pública. Então, veja se você tem perfil, ok, passou por esse crivo, tem perfil para saúde pública? Estuda. São alguns meses que talvez a gente tenha que abrir mão de coisas gostosas de fazer, de passear com a família, de sair para balada, de beber, mas são meses que vão passar. Vão passar. E quando passar, você vai ter que ver que esse objetivo, ele vai te resguardar tanto a parte financeira, tanta parte emocional, porque é bom você saber que naquele dia o seu salário vai cair na sua conta. Isso te dá um sentimento de gratidão, sabe? Aquela instituição que está te acolhendo, ao SUS como profissional. Então, te dá aquela sensação de, nossa, tá dando certo. E para mim, hoje, sucesso é conseguir chegar lá no meu posto de saúde e atender a minha população extremamente vulnerável. É saber que aquilo que eu estou lá para fazer vai tirar a dor de muita gente, não só a dor física, lógico, mas sim uma dor muito maior, muitas vezes uma dor emocional, que eu posso estar ali acalentando aquela pessoa. Então, a minha dica é: estude, dedique. É pouco tempo. Você vai passar no concurso, você vai sofrer essa ansiedade de ser convocado, você vai ficar feliz porque é um sentimento assim único. O dia da convocação, o dia que você vê o seu nominho lá na homologação do concurso, o dia que você vai assinar sua posse, é um sentimento indescritível. Verdade. Parece que você chega ali e fala assim, nossa, deu certo, aconteceu, eu queria tanto isso, que aí aconteceu. Eu lembro assim, o dia que eu fui assinar a minha posse. Eu estava triste porque tinha pedido demissão, né, do lugar que eu amava, que era a faculdade onde eu dava aula, mas ao mesmo tempo, quando você assina, você fala, caraca, era isso mesmo, os planos todos foram feitos exatamente para isso. Então, é algum tempo que você se dedica, como tudo na vida, né? A gente se dedica para ter resultado lá na frente. E para quem vai prestar Jacareí, principalmente, presta a prova. Jacareí é uma puta de uma cidade. A gente tem super apoio, tanto da nossa coordenação de saúde bucal, quanto dos nossos gerentes. Eles são extremamente abertos à odontologia, extremamente aberto a deixar o cirurgião dentista atuar não só dentro do consultório odontológico, mas nas várias frentes dentro da unidade. A nossa Secretaria de Saúde daqui de Jacareí, ela é muito aberta. A nossa coordenadora de atenção básica, ela é dentista. Ela é super aberta às ideias da odontologia. A odontologia no município é muito valorizada. Eu já tive a oportunidade de conhecer outros profissionais que trabalhavam em outras cidades. E aí a gente vê que aqui de Jacareí é muito diferenciado, Darcy. Eu sou extremamente feliz de trabalhar aqui. Então, quem tiver a oportunidade de estar inscrito, estuda. A gente, por enquanto, o edital ainda está pausado, né? A gente não tem data prevista para a prova. Mas eu acho que são 2 pontos muito positivos. Jacareí é uma cidade excelente para se trabalhar. A equipe daqui é sensacional. Eu adoro trabalhar aqui na cidade. E um outro ponto é que a cidade é muito gostosa de morar. A gente está pertinho de São José dos Campos, uma outra cidade enorme. Isso é muito bom. Você ter uma equipe que te apoia e dentro de uma localização que é privilegiada. A gente está perto de tudo. A gente está perto da Grande São Paulo, a gente está perto do Rio. Uma super oportunidade. É estudar, se dedicar, que o resultado ele vai vir com certeza. É muito gostoso aqui trabalhar na cidade. Que bacana, Pamela. Fiquei muito feliz de ter... E você ainda fez a propaganda da cidade ainda para o pessoal que vai prestar. Quem não fez a inscrição vai se arrepender nesse momento, viu? Um ótimo salário, uma cidade boa. Então Exatamente. você está com o emprego dos sonhos, né? Muito dos bacana. Sonhos. Muito bacana mesmo. E assim, muito obrigado por vir conversar com o pessoal e dar todo esse depoimento, falar dessa questão de coisas que eu acredito bastante também, de sonhos. Às vezes quando a gente é mais novo, a gente tem sonhos diferentes. À medida que a gente vai amadurecendo, vai mudando um pouquinho, né, os nossos objetivos, nossos sonhos. E essa questão da felicidade eu acho muito importante, né? A gente está feliz, está muito bem, né? Às vezes eu falo que dinheiro nenhum paga isso, né? E é verdade.
ter paz, ter felicidade é muito bom. E É nessa verdade. época ainda que a gente está vivendo, uma época tão complicada para a nossa profissão como um todo, né? Sim. Então, assim, bacana, bom saber que você tá tudo muito feliz e muito bem. Sim. E, assim, eu só tenho a E agradecer. uma coisa que eu quero acrescentar que é muito importante, que eu só vim perceber. Eu venho de uma família de funcionários públicos, sabe? Todos são funcionários públicos, exceto meu pai, que trabalhou a vida inteira em empresa privada. Toda minha mãe, minhas irmãs, todas elas são funcionárias públicas. E uma coisa que eu acho importante acrescentar e que eu vinha pensando desde cedo para falar. A gente não pensar que o funcionalismo público a gente senta em cima da estabilidade. Sim, Porque, principalmente nesses dias que a gente ouve muito, porque está todo mundo trabalhando e o funcionário público quer que todo mundo fique em casa, porque o salário está na conta. Não é assim que não, funciona. Funcionalismo público é muito mais do que isso. Esse negócio de que sentou em cima da estabilidade, você está feliz porque você está sentado em cima da estabilidade. Isso não existe. A uhum, gente sabe que a estabilidade pública do funcionalismo público ela é extremamente questionável. Se existir um erro que acontece dentro do funcionalismo, você é punida e muito mais agressivamente do que numa empresa privada. Numa empresa privada, você é demitido e tchau, vai embora. No funcionalismo público, você sofre um processo administrativo em cima do erro. Então, não é sentar em cima da estabilidade. O funcionalismo público, ele te cobra de várias formas e nós somos cobrados por várias coisas dentro do funcionalismo público. Então, vamos esquecer isso de sentar em cima da estabilidade. A gente tem que continuar estudando, a gente tem que continuar se aperfeiçoando para a gente dar um atendimento odontológico de qualidade para o nosso paciente. Se ele vai te pagar, se ele te paga, ou se o município te paga, ou se é a verba federal que vai te pagar, a gente vai continuar se aperfeiçoando para que ele receba o melhor que a melhor. odontologia pode te dar. Então, isso era uma coisa que eu queria muito falar a respeito de tudo que a gente vê isso. E eu vivo discutindo nas redes sociais quando a gente fala dessa estabilidade do funcionalismo público. A gente não está sentado em cima da estabilidade, ao contrário. A gente está trabalhando todo dia para que a gente faça jus àquele que paga o nosso salário, que é a população. Sim, não. Certinho dessa. E o pessoal, a gente entrou com sangue novo, a gente está com Sim, gás, né? Então, tudo isso é muito bacana que você falou, essa questão, né? Não sentar nessa, só pensar nesses benefícios. Pensa nos benefícios como benefícios, mas pensando no próximo, pensando em gostar de pessoas, porque exatamente. senão é muito pouco você pensar só que vai passar num concurso e vai fazer daquilo só como um negócio de estabilidade. Não, vai lá, trabalha com amor que tudo vai ser melhor também, né? Até o Exatamente. paciente. E as coisas boas elas vão vindo, né? Eu Sim, recebi tantas graças assim, e não estou falando nem de religião, estou falando assim, tanta gratidão que eu tenho recebido nesse 1 ano e meio. Não que eu não tenha recebido antes, mas que a gente recebe uma gratidão, acho que do universo. O sim, universo ele é grato à sua bondade. Eu recebo por isso, eu não faço mais do que minha obrigação de trabalhar, mas você sabe que você sempre pode dar o seu pouquinho a mais. O seu pouquinho a mais faz com que o universo ele te responda de forma de gratidão. E é isso que eu vejo que é trabalhar na saúde pública. É você fazer o seu melhor, sendo recompensado e financeiramente bem recompensado, porque nós merecemos ser financeiramente bem recompensados, mas de uma forma ou de outra você dá o seu a mais e aquela gratidão o universo ela devolve para você. Para todos aqueles que vão prestar o concurso daqui de Jacareí, venham, passem. Vocês vão ser muito felizes aqui na cidade, que a cidade só tem coisas boas a oferecer. legal, Pamela. Obrigado novamente por você se dispor a participar e se dispor a dar tantas dicas importantes aqui para o pessoal que acompanha a gente. Obrigado de coração. Parabéns Imagina, Dani. novamente pela aprovação. Já falei várias vezes para você isso, mas é bom saber, bom conversar assim e saber que está tudo muito bem, né? Então, Isso obrigado aí. e Imagina. muito mais sucesso. Sucesso que a gente fala é Obrigada. felicidade, muitas vezes, né? Isso aí. É verdade. Quando Obrigado, precisar, é Pamela. só chamar. Tá bom? Um Obrigado. abraço. Abraço. Até Tchau. mais. Tchau. Gente, então eu só tenho a agradecer a Pamela, né, que veio aqui falar da sua experiência no concurso de Jacareí, ainda mais da experiência dessa questão do trabalho em Jacareí. Então, muito bacana, né, dessas palavras de motivação que ela
ela deu também, fez a propaganda toda da cidade de Jacareí, de todo o sistema público de Jacareí, da coordenação de Jacareí. Então, fico contente, né, quando o pessoal tá bem, tá com sucesso, tá feliz. Então, isso é muito importante. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. O Saulo já respondeu, né? A Mila estuda a VUNESP porque quando a gente não tem muito parâmetro, o VUNESP é bastante importante como base. Né? Então, gente, muito obrigado por você estar acompanhando. Sempre às quartas a gente vai fazer essas lives de alunos nossos que passaram em concurso. Semana que vem é a Isadora que vai vir falar. Hoje tivemos a graça da Pamela, que falou um monte de dicas importantes. E sexta-feira, lembre-se que a gente tem live aqui no Instagram, prótese fixa com a professora Silvia. Vamos falar de término cervical e comprimento de pino. E sábado, sexta às 18, sábado às 17 com a Ruth. Vamos falar de concordância verbal. Tá bom, gente? Abraço para vocês todos, abraço Sal, abraço Camila, abraço Daniela, tudo bom? Tudo de bom para vocês aí, uma ótima quarta. Ainda vou trabalhar aqui que a gente vai dar aula na graduação. Jéssica, odontologia? Que legal, Jéssica, que tá estudando. Muito bacana, obrigado pela confiança aí. E vamos estudar bastante para você ser a próxima a dar os depoimentos como a Pamela veio aqui falar para vocês. Tá bom, gente? Fiquem com Deus.